E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, desafio das 21 semanas de redação. Meus amores, tá fácil vocês terem uma redação corrigida por mim de graça. O que é que vocês têm que fazer? Vocês precisam tirar uma foto fazendo a redação, de preferência com a foto do desafio, tá? De preferência com a foto do desafio das 21 semanas. Publicar aí nas suas redes sociais, especificamente no Instagram, e marcar o metatextual, simplesmente. E aí você manda a sua redação para o meu e-mail e os 5 primeiros que fizerem isso terão as suas redações corrigidas gratuitamente. Belezão? Meus amores, chegamos ao 11º tema. Rapaz, tá passando rápido. Vão faltar só 10 temas para a gente brincar e aí verificar como é que vocês chegaram até o final do nosso desafio, como é que vocês se portaram, se evoluíram ou não, tá? Eu espero que estejam evoluindo, até porque eu estou mandando aí as orientações. Problemática da perda e desperdício de alimentos no Brasil. Vocês precisam analisar especificamente o recorte temático, tá? Perda e desperdício, verificar o que é perda, o que é desperdício de alimentos especificamente, não pode ser de outra coisa. Alimento, a gente está falando de alimento. E especificamente no Brasil. E eu posso citar aqui um outro país como para fins comparativos, sim, mas o foco é Brasil, é verificar quais são os entraves especificamente no Brasil, tá certo? Então nós temos aqui a perda e desperdício de alimentos, então perda, infraestrutura, armazenagem, transporte inadequado. Presta atenção que tem muita gente que vacila com isso aqui. Perda está relacionada à infraestrutura, está relacionada a armazenamento, a forma de armazenamento. Vamos pensar em estrada, infraestrutura, estrada, muitos buracos, grãos vão caindo pela estrada dos caminhões, assim, enfim, porque a estrada não permite, tá? Armazenagem, no próprio transporte, o armazenamento às vezes é errado, porque são em caixotes, às vezes aqueles produtos ficam superlotando os caixotes e com a movimentação eles acabam estragando. Isso é perda, tá? Não é desperdício, é perda. E o transporte é exatamente inadequado, porque vai depender do tipo de transporte. Se for, por exemplo, carne, tem que ser refrigerado, enfim. Verifiquem a diferença. Desperdício está relacionado especificamente a hábitos, tá? Hábitos equivocados dos consumidores. Pode haver a esfera da distribuição e do consumo. Por exemplo, eu posso ter os centros de distribuição que não observam a questão de validade, que também não fazem um acondicionamento legal, supermercados, aí nós vamos ter o desperdício disso aqui. Entenderam a diferença? Beleza, vamos em frente. O Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos todos os dias. Pessoal, até dói, tá? Ou até dá raiva de ter uma estatística dessa daqui, tá? 40 mil toneladas dia. Diante de uma desigualdade social tão forte no nosso país, que existem pessoas que ainda estão passando fome ou com restrição nutricional. E como assim? Qual a diferença entre fome e restrição nutricional? Fome é não ter o que comer mesmo, tá? Tá com fome mesmo, tá? Não ter o que comer. E restrição nutricional é aquele que está comendo só um ovo ou salsicha, que é mais barato, tá? Alimentos que não são nutritivos, mas que promovem lá a questão da saciedade e tal. Então, assim, mata a fome, mas não traz um valor energético, não traz um valor nutricional adequado, satisfatório, tá? Então a gente observa que os supermercados, eles são responsáveis por isso, escolas são responsáveis por isso. Eu não quero lanchar, às vezes é a refeição mesmo, não quero fazer a refeição. Pegam ali e devolvem sem comer adequadamente, sem comer tudo, e sobra, o que vai gerar exatamente desperdício, tá? Restaurantes.
eu preciso alertar vocês para uma questão, tá? Restaurantes têm uma legislação específica que proíbe, tá? Existe um projeto para acabar com isso, para que os restaurantes possam doar, fazer a doação. Mas até então, restaurante não pode doar, tem que jogar fora mesmo aquele alimento que, se ele não tiver como fazer o remanejamento, o reaproveitamento, com a carne que sobrou, vou fazer um Maria Isabel, um arroz Maria Isabel, sei lá. O restaurante, tecnicamente, não pode, porque na década de 90, se não me engano, houve um problema sanitário, acho que foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, não me lembro agora, em que um restaurante foi acusado de ter envenenado várias pessoas, vários moradores de rua, várias pessoas em situação de rua, que exatamente à noite de madrugada, na verdade, iam pegar aquelas sobras, aquilo que tinha sobrado, tá? De pratos ou das próprias bacias, das próprias panelas, que eles não tinham como reaproveitar. E depois desse episódio, que várias pessoas passaram mal, algumas pessoas inclusive morreram, o nosso legislativo resolveu dar cabo, findar com essa boa vontade dos restaurantes, tá? Que era uma forma de destinar corretamente, tá? Para matar a fome daqueles que realmente estavam precisando. E hoje essa comida ela vai diretamente para o lixo, tá? Vira lixo. Até porque não tem como virar resíduo, porque muitas vezes não há o aproveitamento lá para fazer compostagem, tá? Olha o caminho do desperdício no Brasil. 10% de todo desperdício ocorre ainda na colheita. A forma como pego, falta de treinamento, tá, pessoal? Falta de treinamento, total. Ainda de maquinários, hoje o campo, o setor agrícola, ele está evoluindo bastante com a aquisição de maquinários que possam fazer a colheita de forma mais... que desperdice menos, tá? Então, de forma mais técnica, mais de aproveitar. 50% ocorre no manuseio e transporte, tá? 50%, gente, é muito alto. 30% nas centrais de abastecimento, Ceasa. Olha, se vocês não foram uma Ceasa da vida, façam isso. Vocês vão verificar aquele amontoado de caixotes, muitas vezes não há seleção adequada, falta exatamente ali um engenheiro de produção, uma engenharia de produção, falta logística para o armazenamento e a distribuição adequada. E 10% são diluídos entre supermercados e consumidores. Ou seja, neste caso os consumidores são os menos, tá? São os menos responsáveis, mas há responsabilidade, tá? Há uma responsabilidade muito grande. Então, assim, aqui é o caminho, esse caminho. Então, no Brasil, 41,6 quilos de comida são desperdiçados por pessoa a cada ano. 41 quilos por pessoa, gente, é muita comida. São alimentos que deixam de ser consumidos e vão parar nos contêineres de lixo. Na liderança dos alimentos mais descartados estão arroz, 22%, a carne bovina, que tá cara pra dedéu, 20%, feijão, 16%. Feijão tem uma parada muito simples, vamos pensar em casa, tá? Já tô dando para vocês aí cartucho, munição para vocês colocarem na redação. Por exemplo, feijão, existe normalmente o hábito de as pessoas deixarem na panela e às vezes vão dormir e esquecem aquilo ali. Feijão é muito perecível. Deixou ali, no outro dia, pessoal, pode ter certeza que já não vai prestar mais, tá? Então tem que ir para a geladeira, tá? Frango, 15%, tá? Dados da pesquisa sobre hábitos de consumo e desperdício de alimentos, projeto de diálogos setoriais sobre desperdício de alimentos. Por trás do desperdício estão fatores comportamentais, principalmente, valorização da fartura desde a compra até o preparo do alimento, principalmente pessoas que têm uma condição maior ou que vieram de uma condição de pobreza e ascenderam socialmente e passaram restrição alimentar, passaram fome e quando chegam a ter uma posição financeira, uma posição social maior, acabam comprando até estragar. Por quê? Como não pesa no bolso, estragou, joga fora. Sem ter uma preocupação de que aquilo ali
poderia ser doado, poderia ser dado para alguém. É muito complexo isso, tá, pessoal? Muito complexo a gente dizer que as pessoas estão desperdiçando nas casas quando poderia ser aproveitado, aquele alimento poderia ser aproveitado para pessoas que estão passando fome. É muito difícil. O que a gente tem que trabalhar aí nesse desperdício doméstico é para os recursos, tá? O impacto em relação aos recursos, a despreocupação com esses recursos, ou seja, com a água que foi utilizada para a produção daquele alimento, o custo financeiro, o impacto econômico para a própria família que não tem uma cautela em relação a verificar os produtos que estão sendo estragados. Façam essa crítica. Não façam a crítica dizendo que poderia alimentar, tá? Porque não tem como. Como é que eu vou pegar o feijão que estragou? Não teria como, eu iria consumir. Só que por algum vacilo, por algum descuido, eu acabei deixando fora da geladeira e ele estragou. Então, não vão por esse lado do coitadismo, tá? Do sensacionalismo. Trabalhem a crítica de forma mais dura, mais real para a família, que é o impacto no custo econômico, tá? Para a família, tá? Que ela poderia ter ou comprar mais alimentos ou destinar esse recurso para uma outra área, lazer, enfim, mas acaba gastando muito mais. E fazem isso sem saber, tá? Fazem isso sem ter uma noção, tá? Especificamente sobre esse alimento. Tá? Então aqui nós temos essa fartura desde a compra até o preparo de alimentos. Compras em grande quantidade, é sempre melhor sobrar do que faltar. Isso aqui é o pensamento, tá? Fazer uma grande compra mensal, além da rejeição, a reaproveitar sobras. Eu não como no jantar o que foi do almoço. Não vou fazer o aproveitamento para outro dia. Eu não gosto de fazer mexido. Eu não gosto. Pessoal, vai depender muito aí da condição financeira e realmente da consciência, tá, da pessoa. Tem como, você armazenou adequadamente, você não vai usar dê para alguém que precise, tá? Sempre tem um vizinho ou a empregada, tá? Que diz assim, olha, a gente não vai comer mais isso aqui porque meu filho não gosta lá, mas está ótimo, tá bom. Tem como você aproveitar em casa? Beleza, cara, aí é melhor, tá? Até chegar o momento que vai dizer assim, cara, por que eu estou desperdiçando uma parada dessa? É só fazer menos, tá? Mais ou menos dessa forma. Considerando que as perdas e o desperdício representam 30% sobre tudo que é produzido para consumo humano, uma redução de 50% no desperdício resolveria 25% do problema de oferta para 2050. Pessoal, a gente precisa desenvolver estratégias em todos os níveis, tá? De governo, em relação a fiscalizações, de produtores em relação à colheita, a transportadoras, enfim, tem que haver uma logística maior. Tem que haver uma logística maior e melhor para a redução desses desperdícios, tá? Ou a perda, tá? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12. Isso aqui tem uma legislação, teoria sem prática. Estabeleceu uma meta específica que tem como objetivo reduzir pela metade o desperdício global de alimentos per capita e as perdas até 2030. Ou seja, existe um compromisso das Nações Unidas, tá? Existe um compromisso de vários países para redução dessas perdas. E isso, pessoal, enquanto não houver investimento especificamente estatal, não tiver ali o dedo do governo, de gestores, para, por exemplo, investir em ferrovias, para diminuir a questão de estradas, pessoal, vai ser muito melhor, tá? Muito melhor. Com as crescentes restrições de recursos naturais e a necessidade de aumentar a produção agrícola global em 60% no ano de 2050, o combate ao desperdício torna-se um elemento chave no desenvolvimento global sustentável. Caso contrário, pessoal, nós vamos ter uma população muito grande, uma população faminta, ou a gente vai acentuar as desigualdades sociais, que não é difícil isso, tá? Ou, de fato, a gente vai ter aí, com uma mudança de pensamento, com uma mudança de estratégia, nós vamos ter pessoas
com uma alimentação mais nutritiva, mais balanceada, que é o que a gente espera, na verdade, tá? Então aqui nós temos algumas propostas alternativas, estratégia de venda de alimentos imperfeitos, gôndolas, marcas, preços diferenciados, ou seja, porque o que acontece? Eu, enquanto consumidor, se eu vou a um supermercado, vamos pensar, eu amo fruta, aí eu vou comprar uma maçã, eu olho que a maçã está um pouquinho, eu não vou comprar, eu enquanto consumidor. Quem é que tem que ter essa logística? É o consumidor? Não, é o dono do supermercado, que deve ou doar, ou deve vender mais barato aquele produto para pessoas que certamente vão preferir comprar aquilo ali mais barato. Inventário de desperdícios atualizados, tem que haver, isso pode ser doméstico, quanto no centro de distribuição. Melhoria da logística de distribuição, armazenagem, equipamentos adequados de transporte, estradas. Olha, pessoal, o que a gente tem que fazer. Isso aqui já está na mão de vocês, tá? Está no ponto só de vocês aplicarem na redação. Capacitação em manuseio, refrigeração e higienização. Cobrança, punição, fiscalização também, por que não? O brasileiro aprende muito mais quando dói no bolso. Conscientização coletiva de consumidores, varejistas, feirantes, atacadistas através de estratégias de comunicação, educação especificamente, tá? Estabelecimento de metas de redução. Pô, você precisa fazer essa quantidade de arroz, você precisa fazer essa quantidade de feijão, faz menos para que não estrague. Então, existem algumas alternativas aí. E a gente vai então para a nossa linha argumentativa. Por que que as perdas e o desperdício de alimentos são tão acentuados no Brasil? Por quê? Argumento 1, limitadas políticas públicas. Ou seja, estradas inapropriadas para transporte, logística dependente de transporte rodoviário, que é complicado, é caro. Eles, para economizarem no frete, eles acabam colocando muito mais alimentos armazenados, às vezes abarrotados lá, o que vai gerar um desperdício. E isso, pessoal, e perda, na verdade, perda. E essas perdas, tá? Não sejam bobos, não se enganem. Essas perdas são repassadas para nós, consumidores. Não tem negócio, não tem churumelas. Perdeu de 1 tonelada, houve lá a perda de, 100 quilos. 100 quilos, houve uma perda ali de 100 quilos. Eles vão repassar esses 100 quilos para o consumidor, tá? Normal, sem problema nenhum. Falha de fiscalização no centro de distribuição e armazenamento, então, caixotes não higienizados, e muitos ainda usam caixotes de madeira, que é muito pior, deveria ser de plástico, e a cada carregamento ele teria que ser higienizado para carregar, e quando descarregado, higienizado novamente para ter mais durabilidade e não contaminar outros alimentos, tá? E aí nós temos a ignorância social. Essa ignorância social, pessoal, vocês podem colocar por falta de conhecimento ou por ignorar mesmo, tá? Muitas pessoas não sabem armazenar. Outras não têm condições de armazenar, mas outras realmente ignoram o ato de armazenar, o ato do consumo, tá? E isso acaba sendo ignorância. Então, consumo irresponsável em quantidades superiores à capacidade de gestão, não saber armazenar corretamente cada tipo de alimento, não reaproveitamento de sobras de refeições, ou seja, não há uma preocupação vai direto para o lixo, tá? Transforma aquilo em lixo, e aí não tendo a consciência do prejuízo financeiro, primeiramente, que está tendo, e depois do prejuízo natural em relação à natureza mesmo, que aquele alimento teve um custo agregado em relação à logística, transporte e tudo mais, e aquela pessoa está simplesmente jogando no lixo, tá? Então aqui, para a introdução, dica de filme, documentário Cultura do Desperdício, muito interessante, tá, pessoal? De 2017, integrando a programação da virada sustentável 2017, revela o desperdício em toda a cadeia produtiva de alimentos. O projeto visa a conscientização dos espectadores para gerar mudanças que possam promover um futuro melhor e deu voz a economistas, pensadores, ativistas e técnicos. Foi em busca também de moradores de rua, catadores de lata e papel e empresas de reciclagem para entender todo o processo. Durante 52 minutos de duração, o filme busca abordar economia circular, que é de sustentabilidade, economia circular, que é do reaproveitamento, que é o descarte adequado, enfim.
economia compartilhada e novas formas de relacionamento do ser humano com o consumo, passando pela grande questão do agronegócio e pela necessidade de produzir de forma sustentável para garantir alimento e qualidade de vida para todos os 9 bilhões de habitantes que o planeta terá em 2050. Bem aí, tá? Então, se a gente tiver uma população muito grande e um desperdício ainda nessa ordem gigantesca, vai faltar alimento para muita gente, tá? Cara, eu gostei muito deste filme, cara. O Poço, que está disponível na Netflix. Muito interessante, muito enigmático também. E eu acho, o que dá pra gente aproveitar do Poço, de O Poço para essa redação? Vocês mostrarem que não há no filme uma preocupação com o outro, tá? Em relação ao consumo. Então a galera que está nos andares de cima, a galera come o que pode comer sem se preocupar com o outro que vai estar no andar de baixo, tá? Então vai descendo aquilo ali. Muito interessante para a gente ter uma noção de não preocupação com o outro em relação à comida, tá? Área de conhecimento para limitadas políticas públicas, Peter Drucker, não estou inventando a roda. Se der para a gente utilizar os mesmos, vamos utilizar. Thomas Hobbes, dever do Estado zelar pelo bem-estar da sociedade. Thomas More, tá? Isso aqui é a gente vai fazer uma analogia, uma alusão literária. Paulo Freire, a teoria sem prática, vira verbalismo, que a gente pode pegar o acordo internacional sobre a prevenção, sobre a promoção de logística, que o Brasil ainda está distante do ideal. Para o argumento 2, ignorância social, Arthur Schopenhauer, eu acho que isso aqui encaixa melhor. Os limites do campo de uma visão de uma pessoa determinam o seu entendimento a respeito do mundo. Ou seja, se os donos dos supermercados não entenderem que eles podem melhorar a relação de consumo, que eles podem separar aqueles alimentos que não estão tão bonitos e venderem mais barato, ele não vai ter prejuízo e também aquilo ali não vai virar lixo, tá? Simples assim. Strauss fala sobre eventos históricos, Durkheim, fato social. Se em casa as pessoas observam um comportamento, as crianças observam um determinado comportamento, elas vão reproduzir. E Karl Marx, o homem é em sua essência produto do meio. Pessoal, eu não invento a roda. Eu não invento a roda quando eu vou usar uma citação. Se der para eu encaixar todas essas aqui, eu encaixo certo. Proposta de intervenção. Quem é que vai resolver essa parada? A gente está falando de alimentos, então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Responsável pela gestão, isso aqui já estou dando detalhamento, tá? Responsável pela gestão de políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio, pela regulação e normalização de serviços vinculados ao setor agrário de agricultura, pecuária e abastecimento, beleza? Se vocês quiserem usar este detalhamento aqui, já temos 2 elementos, tá? O que é que tem que ser feito? Garantir a qualidade de distribuição e armazenamento dos mais variados produtos alimentícios. Isso é que o Estado tem que fazer. Como? Por meio da construção de ferrovias, privatização da maioria das estradas e rodovias para promover exatamente a circulação melhor, além da frequente fiscalização dos centros de distribuição do país, CEASA, supermercados, tá? Detalhamento. Agora esse detalhamento do quê? Em um prazo máximo de 5 anos, tá? Em relação a essa distribuição, estabelecer a conexão entre as regiões do país e aproveitamento de caminhões para abastecer as cidades fora da rota dos centros de armazenamentos. As concessionárias deverão garantir a qualidade de asfalto e segurança nas rodovias para facilitar o escoamento. Tudo isso a fim de que os alimentos estejam disponíveis a todos e o desperdício seja reduzido no Brasil. A gente pode até colocar aqui tanto o desperdício quanto a perda, tá, de alimentos possam ser reduzidos no Brasil. Gente, simples assim, sem inventar a roda, tá? Coloquem isso aqui em prática, coloquem as informações principais, não inventem a roda e mandem a redação de vocês que eu estarei à disposição para fazer toda a correção, tá? Encontro vocês no próximo desafio. Forte abraço. Tchau, tchau.